territorial e na análise SWOT, contextualizou-se em negociação com todos os Estados-membros um texto, um documento programático que foi, entretanto, apresentado à Comissão Europeia e aprovado na Comissão Europeia. Este programa está incluído na vertente transnacional. O Interreg, em que Portugal participa, porque eles nos outros países têm outros programas, tem 4 vertentes e Portugal participa em 10 programas dessas vertentes. A vertente transfronteiriça, a vertente transnacional, onde se insere o Euromed, a vertente interregional e a vertente das regiões ultraperiféricas, em que temos um único programa, que é o Madeira e Açores Canários. Como eu dizia, o programa foi negociado com a Comissão Europeia e aprovado em 31 de maio de 2022. A primeira convocatória foi lançada, foi concluída e estamos a aguardar que seja dada indicação ao Comitê de Acompanhamento para a aprovação das candidaturas selecionadas, e eu aqui vou fazer um parênteses, que é: nós estamos sempre convosco e a acompanhar-vos na preparação da candidatura, mas nunca poderemos opinar sobre a candidatura, porque exatamente nós estamos no Comitê de Acompanhamento e, portanto, não poderemos nunca dizer-vos, ok, a candidatura está bem ou está má, a parceria é correta ou não é. Mas estaremos aqui para vos tirar as dúvidas que vocês entenderem. Este programa já vem do passado, muitos de vocês já participaram no programa nos períodos de 2007, 2013, 2014, 2020. Ele aprovou já 142 projetos e é com base nos resultados destes 142 projetos que foram definido o programa e as missões do programa. No atual período de programação, a área geográfica do programa foi aumentada. Agora incluímos a Bulgária, a República da Macedónia do Norte e 3 regiões espanholas neste programa, portanto, ficando com uma área elegível de 14 países e um orçamento de cerca de 34 ou 35 milhões de euros. Isto porque este montante inclui, isto de fundo, 235 milhões de euros, o fundo inclui FEDER e inclui IPA, porque o instrumento de pré-adesão também está incluído na parte do financiamento deste programa. A taxa de cofinanciamento, como ouviram ontem, é de 80%, e vamos entrar naquilo que são as missões e os objetivos do programa, e este é o único slide que eu vou repetir de ontem, tudo o resto é novo. Estás a passar a partilhar, só o Oliveira vai partilhar, enquanto eu continuo, vai partilhar a apresentação. Portanto, a ambição deste programa é apoiar a transição para um território neutro em carbono e resiliente às alterações climáticas. Este é o mindset do programa. Tem como referências orientadoras o Green Deal, o European Green Deal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a Agenda Territorial 2030. Portanto, estes são os 3 documentos, mais a experiência que trazemos do passado, que vão consubstanciar ou consubstanciaram as missões que estão aqui agora definidas neste slide, que suponho que o Oliveira já está a partilhar. O programa está estruturado em 4 missões e atenção que esta missão e estes objetivos específicos no Interreg e sobretudo a parte da inovação, não se pretende aqui ter projetos de investigação. Eu ontem chamei a atenção para isso, hoje volto a chamar. A ideia não é ter projetos de investigação, a ideia é ter projetos de inovação em que a parceria percebe que nos diferentes países há um desafio, há um problema e vai tentar arranjar uma solução inovadora para abordar esse problema.
Os meus colegas irão mais à frente explicar como em cada uma das missões, mas a ideia é esta. Portanto, o programa está consubstanciado nestas 4 missões. Cada missão funciona como um portfólio de ações. Vocês vão aos termos de referência, vão ao manual, vão ao programa, que são elementos fundamentais para perceber o que nós aqui estamos a dizer, e vão perceber que existe uma elencagem, há uma série de ações que estão lá elencadas e que fazem parte de cada uma destas missões e que nós devemos ter em mente quando estamos a preparar a candidatura. Portanto, cada missão tem um ou dois ou mais objetivos específicos e vocês, quando vão abordar determinada missão, a primeira coisa que têm que perceber é em qual dos objetivos específicos que estão por baixo da missão o vosso projeto se enquadra. Imaginando que é o 2.6, que é o apoio a uma economia circular, temos que perceber se este apoio à economia circular é um apoio que vai para a área das empresas ou que tem como o fio condutor o apoio à área das empresas e às soluções inovadoras, ou se, por exemplo, é um objetivo específico que se enquadra mais no turismo e este apoio à economia circular que se está a pretender candidatar é mais aplicado à área do turismo ou à proteção do ambiente. Isso depois depende daquilo que vocês vão apresentar, a candidatura que vocês estão a pensar. Mas a leitura deste slide é exatamente esta. É tentar ter a ideia do projeto e depois enquadrar esta ideia de projeto no objetivo específico e na missão. Portanto, não vou alongar muito mais sobre isto, porque o que o Olivério tem a dizer a seguir sobre, e hoje vamos abordar a missão do reforçar a inovação e a economia sustentável. Não sei se a tradução depois ficará mesmo assim ou se é outra, mas é idêntica a isto. E vamos entrar aqui no detalhe, é a oportunidade que vocês têm de nos colocar dúvidas. Nós vamos estar aqui a apoiar-vos, apesar de haver no site uma secção, o Pedro explica isso depois, sobre as FAC e como é que... E, portanto, eu peço, antes de vocês nos fazerem as perguntas, verifiquem se a vossa dúvida já está esclarecida numa das FACs, que é o que nós iremos fazer quando vocês colocarem a dúvida, e se não estiver, nós ajudamos a tentar solucionar, arranjar resposta à vossa dúvida. Portanto, eu agora passaria ao Olivério para que ele começasse a explicar esta missão mais em detalhe, porque é o que vocês pretendem que se faça. Antes de mais, bom dia a todos. E vamos agora passar então para a apresentação do slide. Portanto, esta missão, como já vos foi referido, engloba 2 prioridades temáticas e 2 objetivos específicos que são essenciais para a concretização dessa ambição que o Interreg Euromed traz. E, portanto, pretendemos contribuir para uma transição para uma sociedade neutra em carbono e, sobretudo, mais resilientes em termos climáticos. Nesta missão, como já vos foi referido, nós contamos com os Specific Objectives 1.1 e 2.6. E, portanto, aqui o que se pretende, como já tinha referido, é podermos melhorar as capacidades da inovação. E isso em relação aos stakeholders da área do Mediterrâneo. E, portanto, queremos fortalecer e consolidar a sociedade de conhecimento nos territórios do Mediterrâneo. É importante também, através desta missão, ajudar a estarmos melhor preparados para enfrentar possíveis crises económicas, como a crise que acabamos agora de passar. Portanto, não estamos aqui a falar só
de crise económica em termos de tecido económico, mas também de situações que venham a influenciar o tecido económico, como uma pandemia, por exemplo, que, como sabem, foi um flagelo para muitos dos Estados-membros do Pedro, tem Mediterrâneo. o som ligado, que eles estão-se a queixar do eco. Tenho que apagar o microfone. Não deve ter comigo. Estava então a dizer, portanto, nesta missão é importante que nos foquemos nos resultados, ou seja, nas soluções que vamos trazer para as pequenas e médias empresas, em termos de aumento das capacidades dos stakeholders ou partes interessadas, públicos, privados, para implementar e coordenar estratégias regionais de inovação, mas pensando sempre claramente na grande possibilidade que possa existir em termos de uma economia circular. E, portanto, quando estamos a falar desta missão de reforçar a sustentabilidade económica de uma forma inovadora, e estamos aqui a falar de uma missão que, no fundo, tem disponível cerca de 27 milhões, é importante que nos foquemos, como já tínhamos dito na sessão de ontem, no como é que eles dizem? Reuse, portanto, a reutilização, na reutilização, no reforço do tecido económico através da reutilização e através de soluções inovadoras de uma economia circular. Portanto, o target, ou seja, o alvo desta missão são três, ou seja, estamos aqui a abordar a Green Economy, a Blue Economy e depois também temos de prever sempre essa parte que é as prioridades, as propriedades das RIS3. Portanto, quando falamos de uma economia azul, por exemplo, estamos aqui a falar das tecnologias do ambiente, gestão de recursos naturais, energias limpas, ciências marítimas e etc. E, obviamente, que quando estamos a desenhar o nosso projeto, temos então de prever sempre uma transformação do território dentro do qual vamos fazer essa implementação ou território dentro do qual vamos trazer a solução. E essa solução terá, de alguma forma, de forma direta ou indireta, uma influência sobre a estratégia RIS3 da região no qual estamos a implementar as nossas soluções inovadoras no que diz respeito a esta primeira missão. E, portanto, é muito importante que a RIS3 também, ou seja, a influência da RIS3 tenha tido em consideração na altura da elaboração da nossa candidatura. No foco de um dos SEOs, dentro do 1.1, aqui nós pretendemos ter soluções que possam ajudar numa transformação tecnológica, ou seja, trazer inovações amigas do ambiente, em termos de práticas empresariais sustentáveis, soluções novas, formas novas de negócio, trazermos financiamentos verdes que possam, no fundo, dar acesso às pequenas e médias empresas, a um sistema de financiamento para produtos inovadores, serviços orientados, sobretudo, para uma economia mais verde no Mediterrâneo. Portanto, para além da inovação tecnológica nesta missão, também ainda pretendemos abordar outras tipologias de serviços, como, por exemplo, o design, o trabalho criativo, propostas de inovação, procedimentos de contratação pública, por exemplo, porque vai, no fundo, ao encontro de uma certa inovação da forma como podemos disponibilizar financiamentos às pequenas e médias empresas na zona do Mediterrâneo, a melhoria de competitividade das empresas na zona, na área do Mediterrâneo, e também, e sobretudo, um ponto que é normalmente nos projetos que nós até agora vimos, muito, digamos, deixado para trás, é a internacionalização e os demais serviços relacionados, no fundo, à economia circular. E, portanto, para esta ISO,
isso não peço desculpa, sim, no fundo, Specific Objective ou objetivo específico, o programa estabeleceu aqui os outputs, os indicadores esperados, ok? Portanto, aquilo que se pretende para esta missão e especificamente para este objetivo, não é? É que possamos ter em conta uma parceria, no fundo, transnacional, que possa criar uma cooperação em 4 hélices, no fundo, dos atores do 4 hélices, ok? Temos de contar com a produção, ou seja, as soluções de serviços em termos de aceleração da transferência tecnológica, por exemplo, e entre outras. Ora, quando estamos a elaborar o nosso projeto, temos de ter em consideração os indicadores. Temos de ver, primeiro, o desafio que vamos enfrentar para o nosso projeto. Temos de pôr na mesa as soluções, no fundo, que a nossa parceria vai trazer. No caso de ser um testing, portanto, temos de passar por uma fase de validação dessas soluções quando trazemos as soluções e essa abordagem ou essas soluções, a sua avaliação é efetuada em conjunto com o secretariado conjunto, neste caso, e depois trazer ações claras, ou seja, quando ações de implementação claras das nossas soluções dentro das regiões ou dentro no fundo, dos atores envolvidos nesta candidatura que vamos, portanto, apresentar. Portanto, isto é, no fundo, o esquema dos indicadores e resultados que o Interreg Euromed espera para uma candidatura que se foca nesta missão e que se foca neste objetivo específico. Também, sendo que o objetivo específico 2.6 também faz parte desta missão, temos de abordar, obviamente, as economias circulares e a eficiência em termos de recursos, porque nós, enfim, sabemos que por muito que haja soluções já implementadas, haverá sempre a possibilidade e há sempre espaço para uma melhoria no campo, obviamente, da eficiência dos recursos e da economia circular, portanto, através da capacitação, da capacidade de inovação, através da mudança dos hábitos dos consumidores também, e por aí nós temos visto, por exemplo, em Portugal, temos cada vez mais exemplos disso, em que nós adotamos, alguns não gostam, usarmos palhinhas, por exemplo, em cartão ou em materiais recicláveis. Isto são passos em frente no que diz respeito exatamente à mudança dos hábitos de consumidores, ou seja, através dos nossos projetos, através das soluções inovadoras que nós trazemos, podemos influenciar claramente os hábitos de consumo e levar as pessoas também a adotarem, não só em sítios públicos e restaurantes, ou, enfim, em grandes superfícies, nas suas vidas particulares, as mudanças que possam levar a uma vida cada vez mais, no fundo, neutra em termos de carbono dentro da zona do Mediterrâneo. A ter em consideração os sectores como a agricultura, portanto, e a agricultura agroalimentar, não é? A aquicultura também, pesca, energias. Estamos aqui a falar das formas de fábrica, estamos aqui a falar das transformações, produções, a reutilização, a reciclagem de materiais, ou até há propostas que possam trazer novos materiais absolutamente eco-friendly e não só utilizáveis, mas também reutilizáveis ao longo do tempo. Para este objetivo específico, como acontece com, portanto, o 1.1, também são esperados e poderão sempre reparar que temos, obviamente, vários outputs que são esperados, ações e atividades que são esperados, e o esquema da apresentação dos resultados acaba por ser o mesmo. A diferença que nós temos com o objetivo específico 2.6 do 1.1 é que este objetivo específico ainda traz mais, digamos, exigências em termos de indicadores, em termos de output, ok?
Portanto, há que se ter em consideração todos os outputs esperados em termos, não vamos aqui agora andar a repetir, portanto, porque esses slides acabam por ser repetitivos, mas tenham a atenção que existe uma diferença entre os indicadores anteriores, que são iguais ao 1, que é, obviamente, identificar os desafios, trazer as soluções, discutir a sua fase de avaliação com o secretariado conjunto, trazer ações claras de implementação e de influência que a nossa candidatura traz, mas também aqui temos de identificar atores relevantes estratégicos da União Europeia, ok? Desde essa identificação, passando pela metodologia, os objetivos, target actions, o time frame, finances, as partes interessadas, enfim. Quem abordar este objetivo específico terá obrigatoriamente de ter isso em atenção, mais além dos indicadores esperados. Temos aqui, portanto, a título informativo, para além das outras e algumas estratégias da União Europeia já ligadas à economia circular, no que diz respeito a este objetivo específico. Temos de lermos atentamente as estratégias que possam vir a contribuir claramente na vossa candidatura em relação ao 2.6. Portanto, como viram, enquanto que o 1.1 é menos exigente, o 2.6 é mais exigente. Portanto, quem se focar nesse objetivo específico terá de ter isso muito em atenção. E, portanto, a leitura dos termos de referência e restantes documentos que nós disponibilizamos é fundamental e indispensável para que possam elaborar um projeto que seja viável de aprovação. E, portanto, essa informação que vocês estão a ver agora, obviamente, não é suficiente, como já vos tinham dito, para a elaboração da candidatura, mas para esse efeito, nós trabalhamos todos, como já foi referido a Raquel, em articulação com o secretariado conjunto para ajudar no enquadramento das vossas ideias do projeto e não na análise da sua viabilidade, porque não temos não podemos ter, no fundo, essa capacidade por causa das separações de funções. Portanto, recomendamos também vivamente uma leitura dos outros documentos que estamos aqui a apresentar, porque esses documentos poderão ajudar-vos a enquadrar melhor não só a elaboração do vosso projeto, como também, obviamente, terem o melhor foco e o melhor resultados em termos de implementação. Portanto, eu penso que até agora ficamos a conhecer esta missão e estamos abertos às perguntas que eventualmente possam ter. Ok. O Oliveira deu-vos aqui uma ideia do que é a primeira missão do programa. Os projetos que estão abertos são os projetos temáticos, portanto, projetos de estudo, teste e transferência. Ontem falamos sobre o que era cada um destes projetos, desta tipologia de projetos, falamos dos montantes, falamos do número de parceiros que cada um desta tipologia de projetos é possível obter, portanto essa informação estará nos slides que vos vamos disponibilizar. Já percebi aqui pelo chat que temos um problema com a divulgação da gravação em SharePoint, vamos tentar resolver isso com a brevidade possível. O Oliveira pôs agora aqui o slide, partilhou agora aqui o slide com os 3 tipos de projetos temáticos que podem encontrar ou podem candidatar neste programa. Eu não sei se têm dúvidas, se querem algum outro esclarecimento. Atenção, que a partir deste momento já se podem inscrever, o Pedro vai explicar isso no Joint Monitoring System, que é o sistema de informação onde vocês vão ter que submeter a vossa candidatura.
Também se podem inscrever nos fóruns que estão disponíveis no site. O Pedro vai explicar isso tudo daqui a 2 minutos ou 3. E isso não invalida que vocês não comecem já a pensar no que são as parcerias, com quem é que podem fazer parceria. Primeiro têm que perceber qual é a vossa ideia de projeto, depois decidir se querem ser lead partners, beneficiários principais, chefes de fila, o que lhe quiserem chamar, ou se querem ser parceiros, ou se simplesmente querem ser parceiros associados, porque há esta diferença em todos os programas da cooperação, e quem já participa sabe isso, que há a possibilidade de participarem nos projetos em 3 formas diferentes, sendo o chefe de fila o parceiro que tem mais responsabilidade na candidatura, ser o chefe de fila que vai convidar os outros parceiros a participar na candidatura, depois tem uma série de obrigações regulamentares para a apresentação das despesas e etc., ou se pretendem participar na candidatura apenas como parceiros, ou também poderá ser como parceiro associado. Uma coisa vocês têm que ter em conta quando estão a participar na candidatura. Ela tem que ter sempre, ou quase sempre, ou sempre que possível, a cadeia de valor completa. E com isto nós queremos dizer tem que ser desde a fase da investigação, da inovação, do encontrar solução, até à implementação no terreno, até ao plano de ação. E por isso nós precisamos dos municípios, das CIMs, precisamos de todo esse conjunto de beneficiários para que se possa aplicar a solução no terreno. É muito importante que, para além da parte da investigação das universidades, politécnicos, etc., para além das empresas que possam eventualmente estar envolvidas e apropriar dos resultados, é importante que a parte institucional também esteja, quer seja local, regional, nacional, também esteja envolvida em cada uma das candidaturas. Eu já respondo, Rita Pinto, deixe-me só fazer aqui a pergunta à colega que tem, acho que é a Ana Rita, que tem uma dúvida. Ana Rita. Sim, bom dia. Eu tenho realmente uma dúvida, basicamente é para vos pedir uma explicação. Vou responder então. A Ana Rita não consegue, tem o microfone aberto, mas não a conseguimos ouvir, creio eu. Não conseguem ouvir? Não conseguem ouvir? Já consigo. Espera, era eu que estava com um problema, peço desculpa. Ok, Mas, pronto, bom dia, estava a dizer, eu tenho ia-vos pedir um exemplo para cada um dos 3 tipos de projetos que vocês identificaram, projetos de estudo, projetos de teste e projetos de transferência. Um exemplo de projeto que tenha sido aprovado. Se faz favor. Obrigada. Se assim de repente nos 100 e tal projetos, talvez o Olivério que tem mais, como valida a despesa, tenha mais a percepção. Eu, por exemplo, tenho de transferência, tenho um projeto não é do MED, mas é do Interreg Europe, que foi um projeto que foi desenvolvido com a parceria da CCDR Centro na área da mobilidade com baixas emissões de carbono, e que depois foi transferido para o programa da regional e foi aplicado nos autocarros, eu creio que em Águeda. A colega da CCDR, sempre se tiver mais informação, corrija-me. Mas este é um projeto de transferência, um exemplo do que é um projeto de transferência. O projeto de estudo é um projeto de estudo perfeitamente normal, aquilo que vocês entendem como uma solução inovadora, e por exemplo, tivemos na área da economia circular com a DG Política do Mar, não é de recursos, foi da Política do Mar, um projeto ainda está em curso, que é a utilização das caixas de esferovite na pesca, como todos nós sabemos, ele tem um nome técnico, mas eu agora não me recordo, o esferovite, e estas caixas são largadas pelos pescadores e por quem vende na lota e não têm qualquer tipo não tinham
qualquer tipo de utilidade. E, portanto, foi investigado uma reutilização destas caixas do pescado para poderem ser utilizados noutros materiais, nomeadamente, não é que seja um exemplo que pode eventualmente dizer eliminamos o esferovite da circulação, não, ele foi transformado, o esferovite é transformado, por exemplo, naquelas caixas de comida que nós levamos para casa, reutilizamos, não o eliminamos da natureza, mas pelo menos reutilizamos. O Olivério dá-vos outro exemplo, porque isto depois começa-nos a surgir e acabamos depois por nos lembrar de vários. Vou só despartilhar, que é para nos vermos, por um lado. Em termos de projetos que tiveram um ciclo de vida, digamos, de estudo, de teste, estudo e transferência, temos alguns. Muito sinceramente, nós temos tantos projetos, eu não me lembro dos acrónimos de todos, mas eu lembro principalmente dos conceitos, porque leio, como a Raquel diz nas validações, nós temos que ler um pouco a vida do projeto. Existe, e este projeto é um projeto de uma entidade que é a RCDI, que trabalha muitos projetos do Interreg Med e trabalha principalmente no MED. O estudo, a fase de teste foi a identificação na região do Algarve, a identificação em termos de vida marinha, portanto estamos a falar dos cavalos marinhos, em que se identificou que a reprodução dos cavalos marinhos tinha diminuído bastante na zona. E o que se descobriu também é que com essa diminuição, eu não sou nenhum perito em termos marinhas, mas que isto destabilizou bastante o ecossistema na zona, porque o cavalo marinho tem particularidade em termos de limpeza, enfim, no fundo das praias e essas coisas todas, e foi encontrado, digamos, foi identificada essa situação numa fase em que estava-se, no fundo, a fazer a parte do estudo, neste caso. Mas este estudo veio de um teste que tinha sido feito no mesmo âmbito, mas num período de programação anterior. E, portanto, a RCDI já tinha o teste feito que comprovava claramente, ou seja, comprovava através do relatório que havia problemas com cavalos marinhos, e na fase de teste também fizeram uma coisa que é utilizaram os barcos, porque descobriram naquela altura, no estudo, naquilo que eles estavam a fazer, portanto, no estudo após teste, que a razão era a tinta dos barcos poluíam a zona, e a poluição motor, portanto, a poluição dos motores dos barcos também influenciam essa reprodução dos cavalos marinhos e, portanto, estavam a morrer e estavam a destabilizar o ecossistema. A transferência foi uma coisa muito mais, digamos, menos abstrata, que é, ok, identificamos o problema, sabemos o que é que está a acontecer, agora como é que vamos acabar com isso? É transferir essas boas práticas para as empresas que construíam barcos. Portanto, como? Trazendo soluções em termos de tintas mais ecológicas, digamos, materiais de construção dos barcos que possam responder, no fundo, às exigências mínimas da conservação da natureza, e transferiram-se isto para as empresas da zona que construíam. E outra solução que era a diminuição da poluição sonora. Através dessas boas práticas, o estudo que foi feito trouxe também empresas que possam fornecer formas alternativas da mobilidade de barcos através do sistema solar, através de motores elétricos, enfim. Isto foi a vida, no fundo, de um estudo, de um teste, de um estudo que foi feito e de uma transferência. Portanto, é essa a ideia que temos. Em termos de Interreg Europe, também tenho, para além daquele que a Raquel contou, que envolveu aquela coisa de tecidos, CITEV, que envolveu a CITEV também, em termos de
de criar, no fundo, eles trabalharam numa proposta de projeto em, digamos, tornar um pouco mais sustentável a indústria têxtil, identificando claramente os problemas que havia em termos de tintas, basta, em termos dos tecidos, e, portanto, identificando o desafio que é, ok, temos tecidos que não são recicláveis, e a tinta que se usa para a roupa polui, portanto, as nossas águas. Então, identificamos o problema, trazemos a solução do problema através de novas formas tecnológicas da tinturaria, por exemplo, novos tipos de tecidos através dos plásticos recolhidos, que possam ser reutilizados, retrabalhados. Conheço marcas de ténis como a Nike, que hoje em dia incluíram essas boas práticas na sua forma de fazer os ténis, utilizando materiais que possam ser recicláveis. E foram para além disso, que é, para além de reciclar isso num produto uma vez, tornar essa reciclagem sustentável. E, portanto, a CITEV levou essas soluções e o plano de ação que eles acabam por trazer à mesa é que essa proposta fosse incluída ao nível nacional, nos programas nacionais, no COMPET, principalmente, como sendo uma exigência em candidatura no caderno de encargo para o negócio têxtil. Quem se candidatar terá que cumprir com essas exigências que foram transferidas, no fundo, de um programa de cooperação para o programa nacional. Isto é outra forma de transferência. Neste caso, estamos a falar de uma economia circular, estamos a falar de uma influência do tecido econômico no Mediterrâneo através de uma economia circular. Portanto, podemos estar a dizer que, ok, imaginemos que haja já um projeto de Estado estudado. Podemos transferir isso. Esta transferência pode incidir nesse contexto, tal como nós dissemos nos slides que nós apresentamos, através dos atores decisores, tornando isso uma boa prática em termos de legislação, ou levando essa transferência às pequenas e médias empresas como uma boa prática a adotar sempre que tenham novas oportunidades de negócio. Já ficam aqui com uma ideia do que são os projetos de estudo, teste e transferência. Pode eventualmente o estudo ter sido feito no período de programação 2007-2013 ou no período de programação atual 14-20 ou num outro programa, porque existe uma ferramenta que se chama keep.eu, onde estão elencados todos os projetos de todos os programas Interreg e onde vocês podem ir perceber se a ideia que têm já foi desenvolvida, por exemplo, num programa do norte da Europa e podem trazer esse conhecimento para o sul da Europa. Portanto, isto também é uma transferência, isto também é possível. O regulamento permite, ao contrário do 14-20, o 21-27, permite que as parcerias também sejam constituídas por entidades fora da área elegível do programa, porque no 14-20 tínhamos uma obrigação de que elas tinham que estar na área elegível do programa. Atualmente essa obrigação já não existe, desde que se demonstre que há uma mais-valia da participação dessa entidade fora da área elegível da candidatura, imaginando vocês que, no nosso caso, a entidade, o CITEV, imagina que querem trabalhar um setor têxtil, e o CITEV está no norte. Ora, se demonstrarem que o CITEV, que a participação do CITEV é fundamental, toda aquela inovação que o CITEV faz em termos de tecidos e como o Oliveira falou agora, da parte da tinturaria, etc., faz sentido envolver no vosso programa, não há qualquer problema em trazerem essa entidade para o programa, coisa que não acontecia no 14-20. Ficávamos com muitas entidades bastava estarem situadas, por exemplo, em Paris, para já não poderem participar no programa.
e agora isso caiu um pouco. E, portanto, eu creio que vai trazer mais-valia à parte das candidaturas dos programas MED. Esta inclusão de entidades de fora da área elegível também pode implicar que essas entidades estejam situadas, por exemplo, na Tunísia, no Egito, na Palestina, para que, e se vocês verificarem essas estratégias todas que hoje o Olivério vos falou e que é preciso ter mais ou menos em mente quando se está a preparar a candidatura, elas envolvem também países não só da União Europeia, e a sustentabilidade do Mediterrâneo, o grande motor deste programa, tem que envolver, de facto, muito mais pessoas ou muito mais entidades que não só as do sul da Europa. Portanto, toda essa parte de envolvimento de entidades, chamemos-lhe terceiras, desde que devidamente justificada, bem-vinda ao programa. Relativamente à diferença entre parceiro e parceiro associado, há um slide que eu creio que o Olivério poderá demonstrar para quem não esteve na sessão anterior, que é exatamente este. O parceiro recebe FEDER, a grande diferença básica é esta. O parceiro associado não recebe FEDER, participa na candidatura a convite de uma outra entidade que assume por ela as despesas, sobretudo as despesas de deslocação. Não poderá apresentar ajudas de custo, não poderá apresentar salários, não poderá apresentar nada, porque ele participa na candidatura numa destas três modalidades, ou é advisor, ou é end user, ou é observer. Nós ontem explicamos as diferenças, elas podem ser, a definição de cada um destes pode estar nos documentos todos que vocês vão ler e, portanto, não vou perder aqui mais tempo porque já falamos bastante sobre isso. São associados fora da área elegível? Sim. Fora da área elegível podem ser os associados, sim. A única coisa que fora da área elegível não podem ser é chefes de fila. Assim como as empresas também não podem ser chefes de fila. O chefe de fila tem que ser sempre um organismo público ou de direito público. Isto é uma pergunta que o próprio programa nos faz quando recebe as candidaturas, elenca todas as entidades que são chefes de fila e pergunta a cada um dos países, ou pede a cada um dos países que confirme a natureza de cada uma das entidades que está a candidatar-se para chefe de fila, porque isto é fundamental, porque o chefe de fila tem um papel primordial na implementação e no desenvolvimento da candidatura. Eu, entretanto, perdi-me, Olivério, não sei, está aqui uma pergunta, a formação do consórcio de 5 parceiros é fator de inclusão? Ok, o Olivério já publicou este slide, portanto está respondido no slide. Não sei se há mais alguém que queira colocar perguntas ou se podemos passar à parte das ferramentas para que o meu colega Pedro vos diga que tipo de instrumentos vocês têm à vossa disposição no site do programa para vos ajudar a consultar os documentos, a inscrever, a participar, a começar já a trabalhar na candidatura que estão a pensar apresentar no próximo programa. No site vocês vão ter uma série de informação com os links que vos vai direcionar para os documentos, seja os termos de referência, seja o manual, seja o link para se inscreverem no GEMS. Portanto, tem essa informação toda. Dizer-vos só aqui também que, para quem já esteve connosco no 14-20 e no 2007-2013, nós, programa, e não só o MED, mas todos os outros, continuar a apostar nos custos simplificados. Já tínhamos trabalhado com custos simplificados
quando trabalhamos com os custos administrativos, que era uma percentagem sobre os recursos humanos, vamos continuar a trabalhar e já tínhamos trabalhado também com custos simplificados com os custos de preparação, que a candidatura, quando é aprovada, imediatamente recebe um montante para a preparação, chamado a lump sum, para a preparação da candidatura. Portanto, depois a parceria decide se é o chefe de fila que fica com o dinheiro, se distribui o dinheiro, isso não faz parte das funções do programa. Vamos trabalhar também com custos simplificados, e isto sim é novidade deste período de programação, na rúbrica deslocações e alojamento. E vamos trabalhar em custos simplificados nas modalidades de apresentação de recursos humanos. Nós depois, quem tiver os projetos aprovados, vai ser chamado por nós a uma sessão onde iremos explicar todos estes pormenores de como é que vão apresentar a despesa, como é que estão a pensar, como é que vão ter que calcular os custos simplificados. Mas só para vos alertar que a contratação, as orientações que temos muito claras da Comissão Europeia são trabalhar custos simplificados tudo o que se puder, exceto contratação pública. Vamos ter aqui 2 grandes focos deste período de programação: cumprimento das regras de contratação pública e cumprimento das regras mínimas e cumprimento dos princípios horizontais, nomeadamente o princípio horizontal do ambiente, o do Not Significative Harm, que vocês vão ter que, na vossa candidatura, explicar como é que o projeto impacta em cada um destes princípios horizontais. Vão ter também que calcular para este programa e unicamente para este programa a pegada de carbono que o projeto tem. Há uma ferramenta, está disponibilizada no site uma ferramenta para cálculo da pegada de carbono. É um critério de seleção. Portanto, vão ter estas novidades todas no próximo período de programação. Continuamos a trabalhar com os controladores, com o controle descentralizado, ou seja, vocês têm que prever na prestação de serviço um montante para o pagamento do trabalho realizado pelo ROC, pelo Revisor Oficial de Contas. Estamos a finalizar os procedimentos do protocolo com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para que se possa continuar a praticar esta modalidade do controle descentralizado. Ele vai ser relativamente mais facilitado em termos de idas ao local, mas isso também depois, se tiverem as candidaturas aprovadas, irão ter connosco a sessão onde iremos explicar todo este mecanismo de sistema de gestão e controle. Continuamos a apostar, continuando a Espanha a ser a entidade pagadora, continuamos a apostar no pagamento a cada um dos parceiros, não pagamento ao chefe de fila que depois paga aos parceiros, não, vamos continuar a apostar no pagamento direto e encurtamos aqui, foi uma boa prática que utilizamos no 14/20 e vamos manter porque se encurta da experiência que temos, cerca de 6 meses, 3 a 6 meses no circuito de validação da despesa. Portanto, vamos continuar a apostar nisso. E eu vou passar agora ao meu colega Pedro para que ele vos dê ideia de quais os instrumentos que estão à vossa disposição para prepararem a candidatura. No fim desta apresentação teremos mais uma ronda de perguntas e dúvidas e assim terminamos. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos e a todas. Portanto, vou agora apresentar as ferramentas para ajudar à candidatura, como fiz ontem. Possivelmente ficaram ainda algumas dúvidas, como já se percebeu pelas perguntas, mas nós vamos apresentar, eu ou Olivério, todos os dias, durante esta semana, vamos apresentar esta rúbrica das tools, ou seja, as ferramentas para ajudar a candidatura, que sobretudo se baseia no site.
E no site vocês têm tudo o que é necessário para a candidatura. A candidatura é 100% eletrónica, tem lá todas as ligações para os sites necessários, incluindo o GEMS, e têm também todos os documentos que são precisos para candidatura. Portanto, nesse aspecto, a candidatura está muito facilitada. Posso partilhar aqui, para já, como fiz ontem, a ligação para o site do programa Interreg Euromed 21-27. Desculpem um pouco, vou passar aqui, ok? Ok, vou copiar aqui para colocar isto aqui na partilha. Ok. Já aqui está, isto é a página principal do programa. Ora, vamos então entrar. Está a funcionar. Ver. A rede de vez em quando causa umas surpresas, mas não estou a conseguir passar. Se calhar é melhor passar. Oliveira. Peço desculpa por esta questão técnica. Vou passar os diapositivos. Consegues tu? Eu vou tratar do assunto. Às vezes não dá. Não? Ok. Não dá. Ora então, continuando, o site tem duas versões. É este site que está aqui na partilha, nos comentários. O site tem duas versões, uma em inglês e outra em francês. E podem escolher uma delas. O site foi pensado para ajudar os candidatos na procura de parceiros. E isto é importante, sobretudo por causa da pergunta que surgiu aqui, por parte da Rita, salvo erro, se é obrigatório ter, portanto, parceiros de 5 países diferentes. Ora, portanto, os fora foram criados precisamente para formar parcerias, ou para apresentarem os vossos projetos aos outros eventuais candidatos, ou para integrarem uma parceria de um outro projeto que já esteja a ser elaborado. Portanto, o site, aliás, o programa criou estas 4 missões. É um programa de cooperação e cada missão tem um fórum. Existe também no site, na página da convocatória, uma secção de questões frequentes colocadas pelos candidatos e a que aconselhamos recorrerem em primeira mão quando tiverem dúvidas. Portanto, após a leitura dos documentos e, sobretudo, dos termos de referência da missão que vos interessa, porque cada missão também tem um termo de referência, toda a documentação está em PDF, é muito fácil de descarregar a partir do site. Após a leitura, sobretudo, do termo de referência e outros documentos, se surgirem dúvidas, consultar os FAQ que estão organizadas por assunto. Se subsistirem as dúvidas, já lá vamos, mas também podem contatar connosco. O website tem 3 partes, tem 3 páginas importantes para esta convocatória. É a página Get Involved, a página Call 2, que é Thematic Projects, e a página Documents and Tools. Agora especificando, a página Get Involved apresenta informações sobre as convocatórias, calendário, as convocatórias abertas e encerradas, neste caso interessa-vos sobretudo, mal clicam nessa tecla, digamos assim, aparece logo esta convocatória, que também pode ser acedida no site principal. Logo no início tem o anúncio da segunda convocatória.
Portanto, esta página Get Involved tem também o acesso aos fóruns temáticos e acesso ao sistema JAMS, que é o Joint Electronic Monitoring System, o novo sistema de monitorização dos projetos. Atenção, porque ontem houve um colega que tentou entrar no JAMS, mas foi bater a uma página errada. Portanto, para entrarem no JAMS, o JAMS tem, portanto, configurações diferentes para cada convocatória, e o que ele fez foi ir para o outro MED, ou para o outro Interreg. O que têm de fazer é entrar através da página da convocatória, da segunda convocatória, tem lá a ligação para o JAMS, correto, ou então usarem a ligação que eu vou dar agora. Ora, com licença. Já está. Enquanto o Pedro coloca aqui, eu vou só dizer que o GEMS é o sistema de informação que foi desenvolvido pelo Interact, que é um programa, não é para vocês, é um programa para nós, um programa de governança, e que muitos dos programas Interreg utilizam para a sua implementação. No caso de Portugal, nos programas em que Portugal participa, apenas o Euromed utiliza o GEMS. Todos os outros mantêm o sistema de informação que tinham no 1420, melhorado, alterado, adaptado às novas exigências, mas não utilizaram, optaram por não utilizar o GEMS. Portanto, é só mesmo o Euromed. Portanto, esta página do JAMS que coloquei agora aqui, que é desta call, portanto, não é outra, é só para esta, tem a configuração para esta call, e nesta página podem fazer tanto o registro no JAMS como o login. Esta página é a mesma que tem o link na página da convocatória. Pronto, fiz a cópia daí, para não gerar dúvidas como houve ontem. Na página da segunda convocatória encontra-se uma breve descrição da convocatória e os tipos de projetos que são admitidos, informação sobre eventos e sessões informativas e técnicas para apoiar os candidatos, está na secção, aliás, está na rúbrica Events, gravações das sessões informativas sobre a convocatória e os documentos mais importantes nesta convocatória, designadamente os termos de referência para cada missão e outros, como o formulário de exemplo ou a candidatura, os manuais para candidatura no sistema GEMS e aquele formuláriozinho de exemplo ou que se chama Courtesy Application Form. Todos estes documentos estão no formato PDF. Na página Documents and Tools encontram documentos do programa, manuais e tutoriais, SFAQ, as questões mais frequentes colocadas pelos candidatos, e o acesso ao sistema de monitorização GEMS, que vai dar esta página que eu coloquei aqui para ser mais explícito. O registro dos candidatos no GEMS é independente dos projetos ou parcerias e pode ser feito desde já, conforme disse ontem. Neste registro, no vosso registro no GEMS, é importante usar endereços de e-mail individuais e não gerais ou coletivos, porque isso geralmente causa problemas. Depois os e-mails não são vigiados, ou é outra pessoa que vai ver e podem passar os avisos, etc. Aconselhamos a leitura atenta dos documentos, designadamente do programa e do manual, e, sobretudo, dos termos de referência da missão que vos interessa para o vosso projeto. Visto que tem que escolher uma missão, não é? Tem que escolher uma missão e tem que escolher também os objetivos específicos. Se houver dúvidas, é aconselhável procurar as respostas na secção FAQ. Na página Documents and Tools, as respostas às questões mais frequentes são organizadas por tópicos e atualizadas regularmente. Este slide mostra o circuito das perguntas e respostas aos candidatos. No caso de um candidato ter uma dúvida, colocar uma
uma questão ao Support Center, ou seja, o centro de atendimento aos candidatos. Se estes colegas não tiverem resposta imediata a esta pergunta, ela é encaminhada para uma das equipas especializadas do Joint Secretariat, que funciona em Marselha. Depois, a resposta dada, não é, por uma das equipas, alimenta a página FAQ, alimenta as questões frequentes são atualizadas e a resposta é reencaminhada para trás para a pessoa que tinha a dúvida, portanto, para o candidato. Portanto, quando a pergunta não existe nas FAQ, a questão pode ser colocada na mesma página. Logo abaixo, conforme mostra o slide, aqui é preciso criar uma conta no site para fazer a pergunta. Portanto, as perguntas e respostas estão organizadas por tópicos. Como estão a ver aqui, por exemplo, Project Typology. Se não encontrarem aqui resposta à vossa questão, podem colocar aqui embaixo o tema e a pergunta concretamente que têm, ou a dúvida. Mas para isso terão primeiro que criar uma conta. Para consultar as perguntas e respostas não é preciso criar conta. Apenas para fazer perguntas é preciso criar conta. E esta conta serve tanto para as FAQ como para os fora. Portanto, penso que é imprescindível criarem esta conta no site. Portanto, é nesta página aqui, dá acesso ao link, criam a conta e uma vez que está criada, depois basta fazer login. O Interreg Euromed é um programa de cooperação entre parceiros de diferentes países europeus. Os fora temáticos, um por cada missão, são ferramentas que permitem encontrar parceiros para o projeto ou integrar o projeto de outro parceiro, como aliás já disse. Os 4 fora correspondem às 4 missões. A primeira, economia sustentável e inovadora. Depois, património natural. A terceira, áreas verdes, ou áreas de vida verdes. E turismo sustentável, que é o quarto. Existe ainda o Fórum da Governação Mediterrânica, que é este azul, que está aqui à direita. Foi criado para a primeira convocatória, mas que, portanto, esta temática é transversal às 4 missões. Portanto, eventualmente poderá também ter interesse. O acesso aos fora é semelhante às FAQ, conforme já referi, e em cada fórum é possível ver os tópicos e posts criados por outros candidatos. Mas para se criar, portanto, tópicos e posts, é que é necessário fazer login. Nesta convocatória, o Secretariado Conjunto, em Marselha, organiza sessões técnicas sobre a candidatura de projetos. Portanto, nesta convocatória há 4 sessões que vão ser realizadas. Aliás, a primeira já foi em 7 de julho. No entanto, ela está aqui porque foi gravada, a gravação está online e tem a agenda e outras indicações. Portanto, para aceder a este link, mas não necessitam dele porque na rubrica Events, na página da candidatura, na página da convocatória, aliás, têm lá, estes links estão lá. Portanto, não é preciso anotarem isto. É necessária a inscrição prévia para as sessões técnicas. O que se pode fazer desde já também no site do programa através da página da segunda convocatória. Portanto, tem lá events, vão a esses links e isso dá acesso também ao formulário de inscrição. Portanto, as sessões técnicas são, aliás, a primeira foi sobre construir a sua parceria e estrutura lógica e indicadores. A segunda será em 8 de setembro, portanto, saltamos o mês de agosto, que é de férias, e será sobre a elaboração do seu plano de trabalhos e das atividades obrigatórias. Portanto, estas sessões técnicas acompanham o desenrolar da concretização do vosso projeto.
Em 22 de setembro será uma sessão técnica sobre construir o orçamento e elegibilidade das despesas. E, finalmente, em 6 de outubro, é uma sessão de esclarecimento sobre as vossas dúvidas, com perguntas e respostas. Portanto, o acesso aos links destas sessões técnicas estão na página de segunda convocatória, um bocadinho mais abaixo, onde está a descrição da convocatória, dos projetos temáticos. Vou agora divulgar a Academia Interreg Euromed, que foi criada durante o anterior período de programação, portanto, 2014-2020, que aliás ainda decorre, ainda não foi encerrado, tendo em vista capacitar os interessados na transição para um Mediterrâneo mais sustentável, inclusivo e resiliente. A Academia tem como objetivos principais apoiar ações de transferência e capitalização de conhecimentos, facilitar a colaboração entre projetos, chegar a um público mais amplo e procurar a adoção de uma metodologia comum nestes projetos. Por isso, a Academia disponibiliza cursos gratuitos através da sua plataforma online. Para ter acesso a estes cursos e outras iniciativas da Academia, também é necessário registarem-se neste site. Portanto, isso também é fácil. Aqui nos menus conseguem aceder ao link de registro. Atualmente, a Academia Euromed disponibiliza 6 cursos. Parece que já está. Ok, obrigado. Estes 6 cursos são promover a inovação para a sustentabilidade no Mediterrâneo. Ora, isto é fundamental, por exemplo, para esta convocatória. O segundo, a gestão baseada em ecossistemas e ordenamento do espaço marítimo no Mediterrâneo. O terceiro, parece-me que é bastante útil para quem está pela primeira vez a concorrer, que são oportunidades de financiamento e mecanismos de cooperação para um Mediterrâneo sustentável. Depois temos outro curso que também tem muito a ver com esta call, que é o Turismo Sustentável e Mobilidade para o Mediterrâneo. O quinto curso, promover e gerir o potencial de crescimento azul no Mediterrâneo. Portanto, estão muito vocacionados para esta convocatória. E o terceiro curso, sobre áreas verdes, áreas de vida verdes, está dividido em 3 partes, que é edifícios vivos verdes, cidades vivas verdes e territórios vivos verdes. Portanto, o acesso é feito através destes bonequinhos que estão na página, estas figuras que estão na página da Academia. Finalmente, não é demais frisar que é indispensável consultarem a documentação relativa a esta convocatória e, sobretudo, os apontamentos temáticos para cada tema, que estão disponíveis na página da convocatória. Basta puxarem a página um bocadinho para baixo e aparecem lá as ligações para estes documentos. E obrigado. Se tiverem alguma dúvida, façam favor de colocar. Muito obrigado. Estamos agora abertos a responder às vossas dúvidas, a esclarecer aquilo que vocês entendem que é para esclarecer. Alertar-vos que, tal como já vos dissemos, não é com esta informação que estão habilitados, só com esta informação que estão habilitados a apresentar uma candidatura. A candidatura é algo mais complexo, exige a leitura dos termos de referência. Os termos de referência têm 2 ou 3 informações, são todas úteis, mas há 2 ou 3 que são fundamentais para vocês poderem perceber como é que é onde apresentar a candidatura. Nomeadamente os indicadores que estão negociados entre o programa e a Comissão Europeia para cada uma das missões. Se o vosso projeto não contribui para esses indicadores, não vale a pena fazerem a apresentação do vosso projeto, porque eles têm que contribuir para.
Assim como muitas vezes nos perguntam, o meu projeto tanto encaixa aqui como ali. Não, o projeto não encaixa aqui como ali. O projeto tem um foco, e tem um foco específico, e é lá que ele vai encaixar. Não pode ser dúbio. Quem está a ler as candidaturas não pode ter dúvidas sobre o enquadramento do projeto no objetivo específico. E por falar em ler, quem está a analisar candidaturas tem noção do que são os projetos, tem ideia daquilo que tem uma ideia clara do que pretende para o programa e é perita na atribuição dos fundos. Portanto, vocês ao escreverem a vossa candidatura, escrevam-na com uma linguagem acessível ao comum dos mortais, como se costuma dizer. Porque linguagens muito técnicas, muito herméticas, pode o projeto, a candidatura ser fantástica, mas nós não vamos conseguir percebê-la. E, portanto, não conseguindo percebê-la, dificilmente a poderemos aprovar. Atenção à maneira como vocês expõem os vossos argumentos. Há o formulário, como o Pedro disse, o formulário de cortesia está disponível para que vocês comecem a olhar para ele e perceber que campos é que vão, que informação é que precisam para preencher os campos. Os campos são limitados, portanto, atenção a essa parte. Nós, portugueses, temos muito esta tendência de escrever e depois tudo se calhar se resume a 2 parágrafos e não a 2 páginas. O limite dos caracteres nos campos permite-nos escrever unicamente o que é essencial para responder àquela pergunta que o formulário está a fazer. Sim, o Pedro já vos coloca aqui no site o link para o formulário de cortesia, para vocês poderem descarregar o formulário de cortesia. Eu ontem, erradamente, disse que estava em Word, mas não está, está em PDF, mas está em PDF e tem um número limite dos caracteres, portanto, vocês conseguem, passando para o Word, perceber mais ou menos aquilo que podem escrever no formulário. Devem, e como perceberam pelas 4 sessões, 3, a candidatura é preparada por camadas, portanto, podem já começar a ter a vossa ideia de projeto e a enquadrar a ideia de projeto no objetivo e na missão. Podem começar há entidades que já fazem parte de uma rede e, portanto, é mais fácil começarem a preparar a parceria, mas podem já começar a preparar a vossa parceria, podem começar a preparar, de alguma maneira, as atividades, porque as atividades são definidas, alocadas depois a cada benefício, a cada parceiro, assim como o orçamento. Há um orçamento global, mas depois ele é alocado a cada um dos parceiros, dependendo do número e da tipologia de atividades que ele vai desenvolver. Portanto, isto tudo já pode começar a ser trabalhado, não necessariamente escrito, mas pelo menos trabalhado, para que na altura de apresentarem a vossa candidatura, ser muito mais fácil e muito mais simples o preenchimento no GEMS. É a primeira vez que vamos utilizar esta plataforma, não sabemos como é que ela se comporta em stress, em pico, portanto, convém que vocês façam o carregamento atempado, porque pode acontecer que à última da hora haja dificuldade na plataforma. Atenção à hora de encerramento da convocatória, é 27 de outubro, 11 horas de Portugal, e não 12 horas, porque as 12 horas que estão lá referidas são da Europa Central. Portanto, nós temos 1 hora a menos. Atenção a este pormenor, já perdemos várias candidaturas, provavelmente boas candidaturas, exatamente por causa deste pequeno, grande problema. Esta falta de atenção. Temos, neste momento, disponibilidade para vos ir tirando dúvidas. Ao longo do mês de agosto estaremos, um dos 3 está sempre disponível em agosto e setembro,
para vos ajudar nas dúvidas que possam eventualmente vir a ter. Como vos disse, não podemos dizer se a candidatura é boa ou é má, podemos ajudar caso, por exemplo, tenham dificuldade em encontrar um parceiro, sei lá, francês, grego. Vocês, se não conseguirem encontrá-lo através do fora, podem nos enviar um pequeno resumo da candidatura para que nós divulguemos junto dos nossos homólogos essa procura de parceiros. Fazemos também esse trabalho junto dos nossos colegas nos diferentes países, de tentar encontrar a parceria certa para aquela temática a abordar. A página do programa tem, porque é obrigatório por regulamento, todas têm um calendário das convocatórias, desta e das futuras convocatórias. Atenção que o facto de dizer que para o ano vamos abrir outra convocatória, vocês poderão eventualmente poder não concorrer, porque cada convocatória tem uns termos de referência muito específicos. O Comitê de Acompanhamento, que é o órgão decisor do programa, decide e define qual a temática a abordar, quais os parceiros que nós queremos trazer para o programa, qual a área elegível da convocatória. E, portanto, o facto de dizer assim, nós no próximo, em 2023, por final, acho que é o último trimestre de 2023, vamos abrir uma nova convocatória, não quer dizer que ela abra nos mesmos termos em que foi aberta esta, porque e daí é fundamental ler os termos de referência das convocatórias, porque é fundamental que já passaste, Pedro, é fundamental, exatamente aí, é fundamental que vocês tenham em mente que cada convocatória tem uma especificidade e abriu a primeira só para projetos de governança, abriu a segunda para projetos temáticos, há de abrir uma próxima para projetos estratégicos, há de abrir novamente projetos temáticos, mas o facto de abrir novamente projetos temáticos não quer dizer que seja para as 4 missões e para os 7 objetivos específicos. Pode o Comitê de Acompanhamento decidir deixar missões de fora ou parceiros de fora. Podemos dizer que são só entidades do setor X e, portanto, não se fiem muito no que são futuras convocatórias que vocês veem nesse calendário, porque, na minha opinião, é preferível avançarem já, se tiverem a ideia de projeto e se tiverem as coisas mais ou menos preparadas, é preferível avançarem já, porque não vos garantimos que a próxima convocatória de projetos temática abra exatamente com o mesmo leque de opções que temos nesta convocatória agora. Não sei se o Pedro não pôs aqui o link para o formulário de cortesia que estão a solicitar, que a Câmara de Almada está a solicitar, mas também não é difícil, há de estar aqui na página Sim, na página do programa. Qualquer dúvida, mais uma vez, nós estamos aqui deste lado para vos apoiar naquilo que vocês entenderem que faz sentido. Podem enviar por mail ou podem telefonar, qualquer das duas modalidades pode ser utilizada. Ao longo desta semana, nós agora vamos apresentar nos próximos dias as outras missões, portanto, o Teams estará sempre aberto para vocês poderem fazer as questões que entenderem. Vamos tentar resolver aqui o problema técnico do SharePoint, que se não for o Oliveira a ajudar-me, eu também não vos consigo ajudar, mas certamente iremos resolver de modo a que vocês tenham acesso às gravações das sessões que nós temos estado aqui a fazer. Os contactos de e-mail são muito fáceis, são raquel.rocha, pedro.serrão, oliverio.graça@adcoesão.pt. Terminam todos assim, adcoesão.pt, adcoesal.pt.
É fácil. É só o nosso primeiro e último nome separado por pontos. E, portanto, estão disponíveis para... Sugiro, como estamos num período de férias, que nunca mandem o mail apenas para um de nós, porque pode eventualmente estar de férias e, portanto, ser mais complicado responder. Mas qualquer um... Há sempre um dos três que estará disponível para vos ajudar e para vos apoiar. O secretariado também. Eles estão, este ano, exatamente por causa desta call, reduzem o pessoal, mas não fecham completamente. Têm sempre alguém disponível para as dúvidas. Portanto, estamos todos aqui e em Marselha disponíveis para vos ajudar, de modo a que vocês apresentem os melhores projetos possíveis. Não sei, volto a perguntar, se não houver dúvidas, podemos dar... O Pedro está aqui a partilhar o formulário de cortesia, portanto, para vocês terem uma ideia do que podem encontrar. É só fazerem o download na página do programa e irem vendo que tipo de informação precisam para preencher o formulário. Eu sei, isto tudo parece muito complicado, parece assustador, mas depois de lerem os termos de referência, depois de olharem para o formulário de cortesia, vocês vão perceber que não é tão complicado assim e nós estamos aqui para vos apoiar e tentar descodificar. Eu sei, muitas vezes utilizamos uma linguagem muito... Fazemos exatamente aquilo que eu digo para vocês não fazerem. Utilizamos uma linguagem muito hermética, muito cheia de acrónimos, com muitas siglas, mas nós estamos aqui exatamente para poder descodificar toda esta linguagem para que as coisas se tornem mais fáceis e mais simples de quando pretenderem apresentar a vossa candidatura. Não havendo mais dúvidas nem mãos no ar, queria agradecer em meu nome e em nome da equipa que está comigo hoje, que é o Oliveira e o Pedro. Também tenho aqui a Cláudia comigo, mas ela não aparece porque está em formato de estágio, mas está connosco também e para o caso de ser necessário responder às perguntas, haverá, como veem, sempre alguém disponível. Temos uma mão da Anabela. Anabela, faça favor. Olá Raquel e bom dia a todos. Eu estou cheia de dúvidas, como deve compreender, só que Está eu... difícil, não conseguimos ouvi-la, Anabela. não, eu não sei se estou... E agora? Consegue? É? Então... Consegue ouvir-me? Estou sem som. Consegue ouvir-me? Já percebi. Consegue ouvir-me? Então, Raquel? Sim? Bom dia. Ok. Raquel, eu não tenho muitas dúvidas porque realmente estou aqui meia perdida. Eu sei o que quero, não é? Eu sei que gostava de fazer, mas não sei porque perguntas aí de fazer porque não tenho neste momento dúvidas porque realmente estou muito perdida. Só para dizer isto, está bem? Vou tentar informar-me, mexer aqui no site e realmente a ver se consigo fazer uma candidatura. É exatamente isso. A parte mais difícil é saber o que quer. A partir do momento em que sabe o que quer, é tentar encaixar isso num objetivo. Eu não sei qual das 4 missões se encaixa ao seu projeto, mas isso também podemos falar quando tiver as ideias mais assentes, porque isso nós podemos ajudar a encaixar o projeto no objetivo e na missão. Mais que isso é difícil para nós, porque depois, como estamos na seleção e na análise, é difícil porque temos que cumprir aqui a segregação de funções, mas essa parte, quando tiverem as coisas mais assentes, mais preparadas, dizer, eu pretendo abordar esta temática, isto faz sentido, é inovador, encaixa no objetivo, encaixa na missão, isso sim poderemos falar convosco em reuniões bilaterais. A pandemia teve esta vantagem de nos poder pôr próximos uns dos outros
em termos de contacto e, portanto, estamos perfeitamente, é só agendar um período em que estejamos livres, vocês e nós, e tentamos fazer isto. Eu aconselho a que seja feito até final de setembro, porque em setembro vão abrir as convocatórias, no terceiro trimestre vão abrir as convocatórias do Atlântico e do Sudoeste, e, portanto, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas para o nosso lado em termos de trabalho. Portanto, poderemos não ser tão céleres a marcar as reuniões bilaterais para vos poder ajudar. Mas, em todo o caso, estamos disponíveis. Portanto, a Anabela, depois de assentar as ideias, de ler os termos de referência, voltamos a falar tranquilamente, sem problema, e isto aplica-se à Anabela ou a qualquer um de vocês que está desse lado. Obrigada, Raquel. Muito obrigada. Sim, os slides vão ser no final desta semana, portanto, no início da próxima semana, os slides serão enviados a quem esteve nas sessões, para que possam ter um guião. Eu devia ter dito isto no início, a parte dos slides das missões estão em inglês, é propositado porque a candidatura vai ser preenchida ou em inglês ou em francês e, portanto, é bom que vocês comecem a lidar já com esta parte mais de linguagem técnica e as sessões de ontem foi traduzido, a sessão das ferramentas foi traduzido, mas a parte das missões nós achamos que fazia mais sentido mantê-las em inglês, porque a linguagem é aquela, a maneira de escrever a candidatura é aquela, e, portanto, não nos faz sentido estarmos a traduzir o que é o objetivo das missões. Não sei se poderemos dar por terminado, agradecendo, já assim, vamos, está aqui o limite da formalização das candidaturas, 27 de outubro, às 11 horas, Portugal. Ela já abriu, portanto estão abertas, e 27 de outubro, 11 horas, é quando o GEMS, o sistema a plataforma de submissão das candidaturas, fecha. Portanto, até lá tem 3 sessões pelo menos para assistir, 3 sessões online do programa para assistir. Tem a academia e as pequenas formações ou capacitação que está nesses cursos online que o Pedro também falou, que podem ir assistindo. Portanto, tem aqui um manancial de informação que têm que ter, ou pelo menos ir ouvindo, para preparar a candidatura. E para aqueles que vão estar connosco amanhã, voltamos a ver amanhã às 9h30, para os que só estavam interessados na parte da inovação, muito obrigado por terem estado connosco nesta 1h30. Esperemos que tenha sido útil e que vos tenhamos ajudado de alguma maneira a ter ideia do que é ou do que pretendemos na convocatória da inovação e competitividade, e qualquer dúvida, como já vos disse, estamos disponíveis para responder. Muito obrigada a todos e até amanhã. Aos que voltam amanhã. Até amanhã. Até amanhã.